No episódio de hoje tem liquidação de títulos franceses com CBDC, o anúncio da DAO do Ethereum Name Service, o salário do Aaron Rodgers em Bitcoin e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Essa semana, a empresa de serviços de post-trade, a europeia Euroclear, anunciou que realizou uma experimentação muito bem sucedida com a utilização de CBDC para fazer a liquidação de títulos do Tesouro Francês numa blockchain de teste. Nesse experimento, que contou com o Banco Central da França, o Tesouro Francês, o BNP Paribas, o Crédit Agricole, o HSBC e o Société Générale, a Euroclear, junto com a IBM, colocou de pé uma rede blockchain e desenhou todas as funcionalidades que atendessem esse processo, incluindo aí a gestão de privacidade utilizando tokens e capacidades de nuvem híbrida para processar essas transações. O objetivo do experimento era avaliar se a quantidade, de operações várias que envolvem esse processo de negócio e as funcionalidades poderiam ser executadas numa plataforma de blockchain e identificar, do ponto de vista dos usuários, quais são os valores agregados, o valor adicionado pela blockchain num processo como esse. O escopo completo dessa experimentação inclui operações de liquidação desses títulos, a emissão desses títulos, mercado primário, mercado secundário, a otimização de mecanismos de liquidez, como recompra e pagamento de cupom, entre outros processos-chave para esse tipo de negócio. Essa experimentação também demonstrou que essa plataforma de blockchain pode coexistir e interoperar com a infraestrutura de mercados tradicionais, e eles também publicaram aí todos os detalhes dessa experimentação num paper, que está disponível aí no link que a gente deixou na descrição do episódio. O experimento faz parte de um programa do Banco Central francês que começou no ano passado, em março, para testar a integração de CBDCs com processos novos entre as empresas, os bancos e as empresas reguladas pelo Banco francês, pelo Banco Central francês, que inclui aí a troca e a liquidação de instrumentos financeiros tokenizados entre entidades reguladas pelo Banco francês. E adicionalmente, além do papel de arquiteto do programa de CBDC dentro do contexto mais amplo, o Banco Central francês também participou como o Banco Central nesse processo, emitindo as CBDCs e distribuindo para os diferentes participantes. Super interessante, eu recomendo vocês darem uma lida mais nesse paper, mas o que eu achei mais legal nisso tudo é que cada vez mais você vê uma coleção de participantes dos mercados regulados se envolvendo ativamente nesse tipo de exercício que passa a ser não só de domínio público, mas também disponibilizar os resultados desse tipo de exercício para o escrutínio do público em geral. Então, é uma expectativa nossa aqui do Block Drops Podcast de que quando a gente vier a ter esse tipo de experimentação aqui no Brasil, a gente possa também ter acesso aos resultados desse tipo de experimento para poder ampliar o debate público em cima de algo que para nós pode ser realmente muito importante, mas também tem desdobramentos que podem ser preocupantes e a discussão pública é mais do que necessária nesse sentido. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem por aqui também. O projeto de código aberto ENS, o Ethereum Name Service, é uma aplicação utilizada pelos usuários do Ethereum para simplificar a gestão dos seus domínios e dos seus endereços, das carteiras do Ethereum,
utilizando nomes simplificados, né, como fulano de tal.eth. E é um programa bastante interessante. E essa semana eu acompanhei a discussão no Twitter e coloco aí para vocês, né, o link do programa de criação da DAO do INS. DAO é a Decentralized Autonomous Authority, é uma metodologia de gestão, né, de governança de projetos de código aberto, os open source, e o INS está anunciando isso de maneira que todos os aspectos do INS que forem julgamentais vão passar por decisões dos token holders dessa DAO. A DAO é um mecanismo que emite tokens de governança e esses tokens de governança dão peso para os votos dos participantes dessa organização distribuída, descentralizada. E nesse caso as decisões vão ser em relação ao que vai ser feito na gestão mais estratégica desse grande registro de nomes .eth, né, que é administrado, criado e administrado por esse programa open source, o ENS. Como parte desse programa, essa semana foi anunciado numa série de lives, né, que foi feito no Spaces do Twitter, que é como se fosse o Clubhouse do Twitter. É uma sala de áudio onde as pessoas discutem diversos temas. Aqui o pessoal que lidera esse projeto de DAO chamou a comunidade de INS para receber as orientações de como isso ia funcionar. E um dos anúncios mais interessantes foi que vai ser feito um airdrop. Airdrop é quando na sua carteira digital, né, de cripto ou na blockchain em questão, aqui no caso é o Ethereum, você recebe involuntariamente um token correspondente a um determinado processo. Nesse caso aqui é o processo de governança da INS, conforme eles evoluam de um projeto open source para uma DAO, né? E ao longo dessa semana vão haver mais anúncios em relação a como esse processo de integração, né, das decisões, da tomada de decisão, vai fazer parte do projeto e como isso vai gradualmente sendo transferido de um projeto que hoje é open source para um mecanismo de DAO, inclusive com apontamento aí dos famosos delegados, DAO Delegates, conforme eles anunciam aí nesse paper. Eu achei muito interessante essa movimentação, realmente as DAOs têm sido um objeto de interesse bastante grande, até porque elas são talvez e potencialmente a forma mais genuína de democracia que a gente possa vir a ter nos anos futuros, né? Então, ver isso dentro de um projeto que é intrinsecamente ligado à nova web 3.0, tão importante quanto tem se tornado o INS, né, o Ethereum Name Service, realmente é interessante ver que essa é uma comunidade que está levando bastante a sério esses novos conceitos de Web 3.0 e passam a utilizar isso de maneira cotidiana, inclusive num projeto que passa a ser cada vez mais importante quanto o INS. A gente vai continuar acompanhando, porque essa é uma tendência interessante nos diversos projetos Web3 que a gente tem visto aqui no podcast. Então, entender os desdobramentos disso conforme esses primeiros projetos, né, de maior porte aparecem é bastante interessante, a gente divide aqui com vocês. Numa notícia bastante curiosa essa semana, o quarterback do Green Bay Packers, Aaron Rodgers, que é considerado já um dos maiores jogadores dessa posição na história da NFL, a Liga de Futebol Americano Profissional dos Estados Unidos, anunciou que vai receber parte do seu salário, que é um contrato aí de 4 anos com o Green Bay Packers, em Bitcoin. E para promover isso, ele foi na sua conta do Twitter e anunciou não só essa movimentação, né, em relação à sua realidade salarial, mas também que ele ia doar $1 milhão em bitcoins para os fãs que compartilhassem através, né, do Twitter o tag, que é o hashtag, que é o identificador da carteira da Square, que é o Cash App, que é um aplicativo da Square, e seguir ele no Twitter e tal. A Square, que é
que está envolvida nesse projeto junto com o Aaron Rodgers, não disse quanto que ele vai receber em Bitcoin nesse processo, mas é interessante ver, né? A gente tem visto aqui já várias notícias sobre a movimentação do Twitter enquanto grupo de empresas, né? A Square sendo correlacionada aí através do Jack do Twitter, que é um investimento nesse espaço do Bitcoin consistente. A gente também divulgou aqui recente a questão do projeto de mining rig, né, da aplicação e do hardware de mining que o Twitter está começando a desenvolver, open source também. Então é interessante ver que agora eles estão começando a atrair celebridades, né? Aqui cabe também a nota de que isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é sim uma análise dessa nova realidade quase que cultural que está surgindo, né? E a gente tem visto várias celebridades participando de anúncios diferentes. Talvez essa aqui seja a mais intrínseca em relação ao Bitcoin, de ter o grande atleta, né? Um dos maiores atletas da história, se envolvendo nesse nível já nesse momento. Então é uma validação interessante, vale a pena acompanhar e sempre fazer a sua própria pesquisa em relação ao que está acontecendo nesse mundo, né? Então esse é um movimento de marketing com certeza, mas é quase que uma validação aí de como as coisas vêm se transformando cada vez mais num mundo financeiro baseado em blockchain. E numa semana cheia de notícias, aqui vem mais. Guerra de Bitcoin entre diferentes prefeitos nos Estados Unidos, de quem recebe primeiro ou mais Bitcoins em seu salário nos próximos meses, várias cidades envolvidas, uma discussão sobre pagamento de salário em Bitcoin no Brasil, num projeto de lei, vários lançamentos e anúncios sobre NFT, Meta, o Facebook anunciando suporte a NFT, Disney, McDonald's, Matrix, o Tarantino anunciando diferentes projetos em NFT também, a Coinbase anunciando empréstimos em dinheiro com garantias em Bitcoin. Se você depositar o Bitcoin como garantia, você pode tomar um empréstimo mais barato. Regulação sendo discutida para stablecoin nos Estados Unidos. O Burger King anunciando distribuição de Dogecoin quando você compra um combo. A Cypher do metaverso Cypheria anunciando captação de 6,8 milhões para o jogo. O Scam do Squid Game, o Round 6 aqui no Brasil, uma moeda virtual que deu muito o que falar essa semana. O anúncio do projeto de cashback em Bitcoin no cartão de crédito do Banco do Brasil. O anúncio da wallet de cripto pelo Commonwealth Bank da Austrália. O Riddle & Code, um projeto de incentivar os motoristas a compartilhar os dados de telemetria da sua direção para ganhar recompensas em token. O SoftBank anunciando aí o investimento na startup Sandbox. A KuCoin, a exchange, né, de criptomoeda, anunciando um escritório virtual dentro do metaverso da Blocktopia. A B3, a bolsa aqui do Brasil, discutindo a tokenização de ativos. Uma maratona de blockchain patrocinada pela Distrito R3 para descobrir novas aplicações em blockchain. E os times da Bravo e Suzuki que ganharam o desafio de tokenização em real estate feito pela Fabry. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com.